Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e depois de testar a excelente Tempo Legend 9 Elite, chegou a hora de analisar a segunda opção em qualidade da linha. Será que vale a pena investir na Tempo 9 Pro FG? Demorou bastante, mas eu finalmente consegui um par do modelo e com um dos meus esquemas de cores favoritos da Tempo 9. A Tempo 9 Pro FG vem na tradicional caixa laranja. Como vocês estão vendo aqui, eu peguei com a minha numeração regular, tamanho brasileiro 41, americano 9,5 com 27 centímetros e meio, que é o mesmo tamanho que eu peguei na versão para Society e para Futsal, e o ajuste ficou muito bom, então acredito que não vai ser diferente aqui. E o esquema de cores que eu peguei é esse aqui do Generation Pack, que foi utilizado na Copa do Mundo do Catar, que eu acho simplesmente sensacional. E seguindo o padrão, como essa aqui é uma Pro, ela não conta com nenhum acessório, apenas a chuteira na caixa. E se você quiser comprar a Tempo 9 Pro FG, eu deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links, vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. E falando sobre o esquema de cores, ela é predominantemente vinho, uma tonalidade que lembra muito a Tempo Legend 6 do Pirlo. E ela tem mais alguns detalhes em preto, dourado, branco e rosa. O rosa é uma cor que destoa um pouquinho aqui, mas mesmo assim combina principalmente com a tonalidade do cabedal. Mas mesmo assim é uma chuteira que eu gosto muito. Essa tonalidade de vinho é realmente sensacional, combinação com o dourado, preto, branco, casou muito mesmo. Chuteira muito bonita. O solado eu acho que se ele fosse preto ficaria ainda melhor, mas mesmo assim não deixa a Tempo 9 Pro feia por conta disso. Apenas detalhes e preferência pessoal também. Então eu gostaria de ver esse solado mais escuro, mas essa combinação é realmente muito bonita. Para mim, uma das minhas favoritas desde o lançamento da Tempo 9. Falarei melhor sobre esse ponto daqui a pouco, mas a primeira sensação que eu tive aqui é que a Tempo 9 Pro é tão leve quanto a Elite, então esse é um ponto que já me agradou. E a estrutura dela também é muito semelhante. Então aqui, diferente da versão profissional, nós encontramos um cabedal em couro calfskin, que é o couro de bezerro. É um couro muito macio, bem fininho também. Ele não tem aquele toque acolchoado tão firme quanto da versão Elite nem da Academy. Eu já tinha falado isso na análise da Tempo 9 Pro TF, que para mim esse cabedal fica entre a Academy e a Elite em relação ao toque, em relação à sensação que você tem, já que na versão profissional ela conta com um cabedal em couro de canguru que é ainda mais macio, ainda mais fino, mas esses pads na Elite acabam te dando uma sensação mais acolchoada mesmo. Aqui na Tempo 9 Pro a sensação que eu tenho é que esse cabedal fica um pouco mais fino. Esses pads não fazem tanta diferença aqui na segunda linha. Não é um ponto negativo, eu gostei dos dois, pelo menos a primeira impressão aqui, o toque é muito bom também. Mas comparando as três principais versões, Elite e Academy Pro, são toques diferentes. Na Academy é muito rígido, aqui é um pouco mais fino e na Elite um pouco mais acolchoado. Os três me agradam, mas a qualidade do couro é realmente muito boa. Como vocês estão vendo aqui, é um couro que já enruga com muita facilidade, tem um toque bem macio. Eu acredito que à medida que for utilizando, ele vai melhorar, assim como aconteceu com a Elite. E diferente das principais concorrentes, a Nike não economiza no couro. Toda essa parte vinho que vocês estão vendo aqui, passando pela parte lateral, toda a biqueira e toda a área medial, que eu acho essencial em uma chuteira de couro ter essa parte em couro. Nós encontramos esse calfskin aqui, o couro de bezerro, então diferente das principais concorrentes, a Nike não economiza mesmo. E isso te entrega uma sensação muito melhor com a chuteira nos pés, na sensibilidade ao toque na bola, o conforto, já que esse cabedal vai moldar melhor o formato do seu pé, por ser toda essa parte aqui feita em couro natural. Então me agrada demais. Então a estrutura basicamente é a mesma que nós encontramos na Elite, trocando a qualidade do couro, que na versão superior é melhor. Agora um ponto que é muito positivo aqui na Pro é a parte traseira da chuteira, o calcanhar dela aqui, feito de material sintético. É um material bem simples, é um sintético simples, mas ele vai ser muito mais funcional dessa forma aqui. Eu vou mostrar para vocês o motivo. Essa é a minha Tempo 9 Elite, que vocês já viram um teste e análise aqui no canal. É uma chuteira que eu já usei bastante, então o couro dela já está bem amaciado. Como vocês estão vendo aqui, tem muita marca de uso mesmo, porque eu já usei muito essa chuteira, então está muito macia. Mas o que eu quero mostrar aqui mesmo é essa parte traseira dela, que na versão profissional é feita de um têxtil, então aqui fica totalmente exposto. E nesse par, que é branco, já era. Como vocês estão vendo a diferença aqui, o couro eu consigo limpar tranquilamente,
Já joguei com ela até em gramado natural, consegui limpar o couro tranquilamente, sem nenhum problema, mas essa parte têxtil já era. Encardiu, ficou muito feio, então nada funcional. Se o campo estiver molhado, vai encharcar muito fácil essa parte. Então, para mim, esse foi o principal erro da Nike na versão Elite, que na Pro é muito melhor. Na Pro foi corrigido. Então, aqui também deveria ser feito de material sintético. Outra diferença entre as duas versões fica no revestimento interno aqui do calcanhar. Na Tempo 9 Pro, ela conta com um revestimento sintético, assim como acontece com a versão para society, diferente da versão para futsal. É um material que me agrada muito, é bem confortável também, o toque aqui é bem macio, ela não tem tanto acolchoamento assim, mas é confortável, só que não é tão confortável assim quanto da versão Elite. A Elite conta com esse revestimento feito de uma camurça sintética, é um têxtil que simula o toque da camurça, então ele tem um toque excelente, muito confortável, um dos melhores revestimentos que eu usei em chuteiras nos últimos anos, bem confortável mesmo, então é difícil esse sintético de ótima qualidade da Pro competir com esse aqui. E outra diferença entre elas é a rigidez do contraforte. Esse contraforte da Tempo 9 Pro é bem mais maleável que o da Elite. Então veremos em campo se esse ponto vai me incomodar. Passando para a palmilha, a diferença também é grande. Aqui na Pro é uma palmilha feita em EVA, uma palmilha um pouco mais fina, com esse revestimento mais simples aqui, um revestimento têxtil simples, mas bom. E aqui na Elite é uma palmilha toda perfurada, que conta com reforço de espuma Porum, é uma palmilha bem mais reforçada, então nesse ponto a Elite também é bem superior. Mas não que essa seja uma palmilha ruim. Outro ponto que é muito parecido nas duas versões é esse colar em mesh, lembrando que dessa vez a Nike não utilizou o Flyknit na Tempo. A diferença aqui é que o mesh que é utilizado aqui na Pro, ele tem um toque um pouco mais áspero, esse aqui da Elite tem um toque um pouquinho mais suave, mas a diferença é quase imperceptível. E o acabamento dos dois modelos aqui na parte superior do colar também muda um pouquinho. Mas essa diferença é basicamente visual, até na elasticidade os dois modelos são bem parecidos. Arrisco dizer que vendo as duas chuteiras em campo é bem difícil identificar qual é a Elite e qual é a Pro. Apesar de ter exatamente a mesma configuração de travas da Elite, formada por travas longitudinais, cônicas e uma chevron, esse material do solado da Tempo 9 Pro é um pouco diferente. Então aqui nós encontramos um plástico um pouco mais simples, não é o mesmo Pebax utilizado na versão profissional, que é bem mais leve, ele é mais responsivo. Então esse solado da Tempo 9 Pro, ele tem um pouco mais de flexibilidade, ele flexiona mais aqui na parte frontal, chegando quase no médio pé. Na Elite essa placa é mais rígida, então ela flexiona só aqui na parte frontal. Não chega a ser um ponto ruim, acredito que em campo vai entregar um bom desempenho também, mas esse solado com a qualidade um pouco inferior pode interferir um pouquinho no peso. Eu gostei muito dessa configuração de travas porque ao mesmo tempo que ela garante uma estabilidade muito boa, você consegue fazer mudança de direção com muita segurança e conforto. Nike acertou demais. E vale lembrar que é basicamente a mesma configuração de travas desde a Tempo 7, mudou pouquíssima coisa de uma versão para outra. Eu vou aproveitar esse par para falar sobre um ponto que muitos de vocês já me perguntaram, uma dúvida até frequente aqui. Muitos seguidores já me falaram que compraram chuteiras em couro e um pé era mais macio do que o outro. E isso pode acontecer com uma certa frequência, já que o couro é um material natural, então não existe um padrão. Quando você compra uma chuteira sintética, todo aquele material foi feito exatamente da mesma forma e sempre você vai ter esse cabedal sintético exatamente com o mesmo toque nos dois pés. Com um cabedal em couro, isso pode acontecer. Então nesse caso aqui, o pé esquerdo da Tempo 9 Pro já chegou aqui muito mais macio e menos estruturado que o direito. À medida que você vai utilizando esse couro, pode acabar se igualando e os dois pés ficarem iguais, mas em alguns modelos é comum que um pé fique mais macio do que o outro. Nada de errado, justamente porque o couro é um material natural. Bora colocar a Tempo 9 Pro na balança, descobrir quanto ela está pesando, fazer um on-fit e contar para vocês quais as primeiras sensações com o modelo no pé e qual a minha recomendação de numeração. Com o tamanho brasileiro 41, a Tempo 9 Elite FG pesa 217 gramas. Com a mesma numeração, a Elite pesa 210. Apenas 7 gramas de diferença entre a versão profissional e a versão semi-profissional. Esse peso na balança você consegue ver, mas nos pés é muito difícil você conseguir perceber essa diferença. Então, como eu falei no início do vídeo, eu tive a sensação que a Tempo 9 Pro era uma chuteira bem leve mesmo, e isso foi comprovado agora. Esse peso é muito bom para uma chuteira dessa classe com quase todo o cabedal feito em couro.
Como eu falei, os colares da Tempo 9 Pro e da Tempo 9 Elite são muito semelhantes, então para calçar as duas chuteiras a experiência é basicamente a mesma. Não tive nenhuma dificuldade para calçar a Tempo 9 Pro, não precisei de calçadeira, dá para calçar tranquilamente. A primeira sensação que eu tive com ela nos pés é de uma chuteira muito confortável. Já no primeiro calço aqui, já não senti nenhum ponto de pressão, achei que o ajuste ficou excelente. Então a sensação que você tem é que esse couro abraça o pé completamente, não sobra nenhum espaço. À medida que eu for utilizando, com certeza esse couro vai melhorar, mas a primeira impressão foi muito boa mesmo. Nem mesmo o revestimento sintético do calcanhar me incomodou. Não é tão confortável quanto da versão Elite, que é essa camurça têxtil, essa camurça sintética, mas também tem uma qualidade muito boa, vai ter uma durabilidade excelente. Pelo menos aqui não dá para perceber se essa falta desse contraforte um pouquinho mais rígido vai me incomodar, terei que fazer o teste mesmo em campo. A sensação do solado é muito semelhante também, então é uma chuteira muito próxima mesmo da versão profissional. É claro que a minha Tempo 9 Elite, como eu falei, eu já utilizei ela bastante, então ela já está muito mais macia, já pegou o formato do meu pé, já tem até a casinha para o joanete aqui, então já está muito mais macia mesmo, e por ser um cabedal em couro de canguru, ele é ainda mais macio, mais confortável, mais resistente. Então é uma chuteira melhor, mas isso não desqualifica a Tempo 9 Pro, que também é uma chuteira excelente e que chega muito próximo mesmo da versão profissional. Eu tenho certeza que ela vai entregar uma sensação muito próxima da Elite em campo. Então eu gostei demais do modelo, achei leve, confortável, o ajuste excelente. E em relação à numeração, esse par tem um tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Minha numeração regular e tamanho que normalmente eu utilizo nos chuteiros da Nike e principalmente com a Tempo. E assim como aconteceu com a Tempo 9 Elite, minha numeração regular ficou perfeita, ajuste excelente, nenhum ponto de pressão. Então, caso você tenha interesse em comprar o modelo, a minha recomendação é de numeração regular. Independente do formato do seu pé, se você tem um pé de médio para fino ou um pé mais largo, numeração regular vai funcionar. Se você tem os pés um pouco mais largos e sentir ela um pouco mais justa no início, basta retirar as palmilhas e utilizar 100 durante os primeiros jogos, durante os primeiros treinos, que em breve você sentirá esse ajuste bem mais confortável mesmo. Então é uma chuteira que vai funcionar para qualquer formato de pé e independente desse formato, numeração regular vai te atender muito bem. Eu fiz questão de colocar a Tempo 9 Pro em um pé e a Elite no outro, justamente porque eu senti essa sensação muito próxima entre os dois modelos. Arrisco dizer que um teste cego é bem difícil identificar qual é qual. Se eu não me engano, quando a Tempo 9 Pro foi lançada ainda em 2021, ela chegou às lojas custando R$ 699,99 e à medida que esse tempo foi passando, esse preço foi aumentando. Foi para R$ 749, R$ 799 e agora chegou em R$ 999,99. Eu consegui esse par aqui em uma promoção, eu paguei R$ 699,99. Não é uma chuteira barata, mas é um preço muito mais justo para uma segunda linha. Lembrando que mesmo sendo uma chuteira excelente, como eu falei, com a sensação muito próxima da Elite, ela não é um Elite. Então ela não tem o couro de canguru, ela não tem o solado em Pebax, não tem o revestimento interno em camurça. É excelente, mas é inferior à versão profissional. E esse preço de R$ 999,99 para uma segunda linha, eu acho muito salgado. Assim como o preço de todas as chuteiras da Nike nos últimos anos. A Nike tem errado muito a mão nos preços, as chuteiras estão ficando cada vez mais caras. Como eu já falei em outros vídeos e já fiz essa crítica aqui, as versões Elite, por exemplo, tá ficando assim, para jogador profissional mesmo. Vai ser difícil um jogador amador ou um peladeiro conseguir comprar, só se aparecer em alguma promoção, que estão cada vez mais raras também. Então eu dei sorte de conseguir esse par por R$ 700 e eu acho que vale a pena por esse preço. É uma chuteira excelente. Antes do teste de análise, já posso falar aqui que o custo-benefício é muito bom, principalmente por conta dessa sensação muito próxima da versão profissional, que custa o dobro do preço hoje em dia. Se eu não me engano, a Tempo 9 Elite está R$ 1.599, R$ 1.699. Então, a diferença de preço é muito grande, mas a diferença de qualidade, a diferença de sensação e de experiência vai ser muito próxima. Lembrando que essa é uma análise inicial, eu ainda farei o teste em campo e reavaliarei alguns pontos. Mas só de colocar nos pés eu já fiquei bem satisfeito e é sem dúvidas uma das chuteiras com o melhor custo-benefício que eu analisei nos últimos meses. Pagaria R$ 999? De jeito nenhum, mas se pegarem alguma promoção abaixo de R$ 700, principalmente abaixo de R$ 700, vale a pena demais o investimento. Mas veremos se em campo ela vai me surpreender positivamente ou negativamente. Acredito
que não vou ter nenhuma surpresa negativa, nenhuma surpresa desagradável com ela em campo. O que você achou dessa análise inicial da Tempo 9 Pro FG? Se tiver alguma dúvida sobre o modelo, envie as perguntas aqui nos comentários que pelo menos nas primeiras horas de publicação do vídeo eu estou sempre online respondendo. E se você quiser comprar a Tempo 9 Pro FG, eu deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links, vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no CIC TV. Até breve!